António Rebelo de Sousa é o convidado deste Hora Económico. Um grande prazer. Olá, António. Pedindo um comentário a esta ideia de referendo. É um referendo necessário nesta altura? Olha, eu devo-lhe dizer, eu acho que este processo tem sido muito complexo nos últimos tempos. Talvez tenha as suas vantagens o referendo. O que é estranho é realmente o Syriza só se ter lembrado do referendo nesta altura. Porque isto são negociações que não é verdade. Com o Papa Andreu em 2012... Não, o Syriza, estou a dizer o Syriza. Sim. O Syriza só se lembrou nesta altura, ao fim de 6 meses de negociações, em que perderam imenso tempo com grandes lucubrações filosóficas e a pensar que se podia fazer uma negociação política e não técnica, que era preciso, era uma negociação sobre a importância geoestratégica da Grécia, uma negociação política entre políticos e não uma negociação técnica. Enfim, claro que também era preciso essa negociação política, não tenho dúvidas sobre isso. Só nas últimas 2 semanas é que apresentam propostas concretas, realmente, em termos técnicos. E podiam, há um mês atrás, ter colocado a questão do referendo, ou há 2 meses atrás, muito antes de chegar a esta situação. Portanto, acho que é uma decisão tardia, peca por ser tardia, mas que pode ser clarificadora. O que eu acho é que há responsabilidades também da Europa, em muitos aspectos. A Europa demorou muito tempo, isto há uns anos atrás, a adotar as medidas mais adequadas à Grécia. Foi um processo negocial muito longo, há uns anos atrás. De facto, tudo teria sido diferente se a Europa tivesse demorado menos tempo realmente a decidir o apoio à Grécia, à economia grega. Isso é verdade. As medidas implementadas pela Troika em muitos países foram exageradas, em muitos casos, incluindo no caso português. No fundo, as teses que estão subjacentes a essas políticas são as teses neoliberais, com as quais eu não estou de acordo em muitos aspectos. A obsessão pelas privatizações, em muitos casos privatizações que não têm impacto significativo no Orçamento de Estado, em termos de promover o reequilíbrio do Orçamento de Estado ou na própria dívida pública, em termos de promover a redução substancial da dívida pública, tem mais que ver com um fundamentalismo ideológico, em muitos casos. O que é importante é a esquerda aparecer com propostas de alternativa que têm que ver, fundamentalmente, com a necessidade de haver cortes na despesa quando são necessários, porque não podemos ter ilusões. Quando nós temos um país com déficit orçamental e com uma dívida pública elevada, é evidente que tem que haver realmente cortes na despesa. Agora, que haja também investimento reprodutivo através de fundos estruturais reforçados. Mas na questão da Grécia, recentrando aqui a nossa conversa na Grécia, António, esse compromisso com as reformas foi um compromisso que parece ter falhado do lado dos gregos. Olhando para aquilo que pode ser o dia a seguir a um referendo, no caso de um sim, a Grécia ficará no euro, no caso do não, a Europa terá que lidar com o primeiro país a sair do euro. Eu digo o primeiro porque, na sua opinião, poderá haver outros que sigam, fica em causa o projeto. Eu acho que não fica em causa o projeto. Nem o projeto da construção de uma União Económica e Monetária, nem o projeto europeu. Enfim, não fica necessariamente em causa. Claro que é muito negativo para a Europa que a Grécia saia do euro. Até porque eu estou convencido de que é muito difícil a Grécia sair do euro sem sair da União Europeia. Quer dizer, eu estou convencido precisamente pelas implicações da natureza diversa que resultarão da saída do euro, a Grécia muito provavelmente terá que sair da União Europeia. Portanto, eu penso é que isso levará a uma situação altamente crítica e, eventualmente, a uma ditadura, um governo de extrema-direita ou um governo, realmente, pelo menos não democrático, na Grécia. Como, aliás, estou convencido que isso aconteceria noutros países da orla mediterrânica, da Europa mediterrânica, se, porventura, esses países saíssem da União Europeia. Não tenho dúvidas que haveria a tentação totalitária. O que eu acho é que, enfim, é possível que haja uma decisão favorável a que se promovam mais negociações com a Europa. E nesse cenário, há eleições antecipadas na Grécia? E, portanto, acho que nesse caso deveria haver eleições antecipadas, o Syriza deveria realmente promover ele próprio eleições antecipadas e, provavelmente, é o que eu penso, deveria haver um novo governo constituído pelas forças políticas que são a favor da manutenção da Grécia no euro. Há quem diga, António, que foram também os parceiros europeus que, de alguma forma, foram afastando
derrubando sucessivamente os governos que não capitulavam perante as exigências europeias. O governo de Samaras, o governo de Papandreou e, no fim, ficou o Syriza. São essas as culpas da Europa nesta negociação? Eu penso que as culpas da Europa que existem e da Alemanha em particular têm que ver com o facto de não compreenderem que era necessário haver realmente uma política de alguma austeridade, mas que ao mesmo tempo era preciso reforçar os fundos estruturais, eu estava a falar nisso, e realmente permitir que os países em questão fossem dispensados de coparticipação nos investimentos em que houvesse participação de fundos estruturais, que possibilitassem a introdução de incentivos fiscais realmente em certos setores estratégicos para dinamizar os setores estratégicos, decididamente o setor de bens transacionáveis, os setores exportadores, que aceitassem algumas medidas atenuadoras, digamos, dos efeitos sociais, económicos e sociais negativos advenientes da aplicação de políticas de austeridade como portanto, aquelas que eram sido mais flexível. Deveria ter sido muito mais flexível do que foi. E esse é que foi o grande erro daquilo a que se convencionou dar a designação de Troika. Não só em relação à Grécia, como em relação a outros países. Mas nesta altura e agora nesta fase... A reação da esquerda democrática em relação a isso deveria ser muito mais criativa. Isto é, não deveria ser rejeicionista, rejeitar então a troika, realmente in limine, e rejeitar realmente as políticas da troika e pôr-se inclusive fora realmente do próprio euro, e em alguns casos, do setor, aquilo que é advogado pelos setores mais radicais, não era isso que deveria ser advogado pela esquerda democrática, era de facto a terceira via. A terceira via, que é realmente uma solução de alternativa, quer entre... António, mas depois da Hollande e com o Syriza, o António reconhecerá que a própria terceira via fica um bocadinho diluída naquilo que os governos que apoiaram a austeridade acabaram por fazer. Não, a terceira via está diluída porque não tem havido os protagonistas necessários para implementar a terceira via, desde que realmente deixou de haver o ex-primeiro-ministro Blair e desde que deixou de haver lideranças como Blair fortes na Internacional Socialista, deixou de haver terceira via, quer dizer, e portanto passou a haver um discurso zigue-zagueante por parte da esquerda democrática, que às segundas, quartas e sextas se confunde com o discurso do Syriza e que às terças, quintas e sábados se confunde com o discurso da nova democracia. E, portanto, é isto que estamos, mas reconduzidos a isso, não é? E porque não há um discurso consistente, digamos, de terceira via por parte da esquerda democrática. Mas isso realmente resulta das lideranças que tem havido na esquerda democrática. Portanto, é um problema não de ideias, mas de protagonistas. Então, de protagonistas e de ideias, porque é importante que esses protagonistas sejam criativos e tenham boas ideias. E de facto, realmente não tem havido protagonistas com criatividade. Não é? E por cá, os protagonistas? Eu acho que esta crítica também é aplicável ao caso português, mas gostava de não me pronunciar muito sobre esse assunto, uma vez que eu, enfim, como membro do Partido Socialista Português, eu ainda tenho a esperança de que se venha a conseguir ter um discurso de terceira via ao nível da liderança do Partido Socialista, de maneira que o Partido Socialista tenha uma boa vitória nas próximas eleições legislativas. Tenho essa esperança ainda. António, muito obrigada pelo comentário aqui no Hora Económica. Comentário de António Rebelo de Sousa no Hora Económica, comentar os desenvolvimentos na questão grega.